Um homem de 44 anos foi preso na noite dessa quinta-feira após tentar furtar uma residência localizada na rua Duque de Caxias, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara, em Porto Velho. A polícia militar foi informada que o criminoso, usando um alicate grande, teria cortado o cadeado do portão da residência. Porém, o cachorro da casa começou a latir e o homem fugiu. Populares seguiram o criminoso, acionaram a polícia militar, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a central de flagrantes. Rondônia agora, 17/9. Então vamos lá. Na frase, o cachorro da casa começou a latir e o homem fugiu. A conjunção E mostra o mesmo valor em. Então das lá. Nós vimos então na nossa aula de orações coordenadas, nós vimos então o valor da conjunção E. Então quando eu estava falando lá das orações coordenadas aditivas, eu falei, olha, tem aqui a conjunção E. Foi basicamente ali o último slide falando sobre orações coordenadas aditivas, né? Eu falei, olha, cuidado, porque a conjunção aditiva, a conjunção E, ela pode ter um valor de pura enumeração, de inclusão de ideias, somente isso. E por isso, tomar cuidado, principalmente com a banca FGV, eu posso até trocar de posição, que não vai ter nenhum problema. Quando eu falo, por exemplo, que eu estudo e trabalho, eu posso falar eu trabalho e estudo e trabalho. Não importa a ordem de um deles, eu simplesmente enumero, só isso. Então eu tenho a conjunção E que transmite essa ideia de pura enumeração. Ah, sim, então. Mas também tem a conjunção aditiva E, a conjunção E, que pode transmitir uma ideia de sequência. Sequência, pura sequência. Ah, terror, ele, por exemplo, posso dizer o seguinte, que ele lavou o carro e deixou a toalha em cima e deixou uma toalha jogada. Ele lavou o carro e deixou uma toalha jogada. Então, ali é simplesmente uma inclusão, uma enumeração? Não. Eu entendo que a toalha ficou jogada depois de ele ter lavado o carro. Então, a conjunção E marca uma relação de sequência. Eu não conseguiria mais trocar de posição. A banca FGV explora muito isso. Lembra? Show. A gente também tem a conjunção E numa relação de causa e efeito. Nesse caso, uma relação de causa e efeito seria o seguinte, eu até coloquei esse exemplo para a gente na aula de orações coordenadas. Ele estudou e passou. Ora, ele só passou porque estudou. Ele estudou, portanto passou. Ele estudou, logo passou. A conjunção E tem valor de conclusão, de efeito, de resultado, de consequência. Então, causa e efeito. A banca FGV gosta de fazer isso. A conjunção E também tem valor adversativo. Rapaz, ele estudou e não passou. Mas não passou. Então você percebe, nesse caso, esse valor adversativo da conjunção E. Beleza? Então, vamos lá. Vamos perceber esse valor aqui. O cachorro da casa começou a latir e o homem fugiu. E aí eu quero que você entenda aqui o seguinte. Qual é o valor dessa conjunção E aqui? Tá? Dentre aqueles que a gente conversou, qual é esse valor? O cachorro da casa começou a latir e o homem fugiu. É simplesmente uma sequência? Porque a simples adição não, né? Eu nem consigo trocar. O homem fugiu e o cachorro começou a latir. Não, né? Aí eu entendo que o homem fugiu porque houve esse alarde, porque o cachorro começou a latir. Ah, terror. Então eu consigo entender aqui, ó, o homem ter fugido como o efeito. Ele só fugiu porque o cachorro começou a latir. Então aqui eu tenho a causa. Então a conjunção E, ela carrega secundariamente um valor de efeito, de resultado, de consequência, de conclusão. Show? Beleza. A conjunção E mostra o mesmo valor em... Vamos lá. O ladrão chegou perto da casa e observou o cenário. O ladrão chegou perto... Olha só a ideia de sequência, tá? Ele foi caminhando, ele foi chegando perto da casa e ele observou o cenário. Ele observou o cenário. Consegue perceber, então, neste caso, que nós temos uma relação de sequência? Então, primeiro ele chegou perto e só depois ele observou. Concorda comigo? Ah, terror, sim. Então, essa conjunção E aqui, olha, ela tem um valor de sequência. Vimos bastante isso na aula de orações coordenadas, lembra? Olha a próxima. O bandido usou o alicate e cortou o cadeado.
Terror, olha só. O bandido, ele usou o alicate e, por meio do alicate, ele cortou o cadeado. Concorda comigo? Ah, terror, realmente, ó. O bandido, ele usou o alicate, tá? Ele usou o alicate, ele foi fazer o quê? Ele cortou o cadeado. Então, por meio do alicate, ele acabou cortando o cadeado. Mas a conjunção E, ela não vai transmitir valor de meio, né? Então, basicamente, é o quê que você vai perceber ali? Então, ele pegou o alicate, ele usou o alicate e, em seguida, ele cortou o cadeado. Ele ficou de posse do cadeado e só depois ele conseguiu cortar o cadeado. Concorda comigo? Eu consigo também entender aqui um valor de sequência, não consigo? Ok, show de bola. Olha a próxima. A polícia militar chegou e o bandido ficou com medo. Rapaz, ô terror, é lógico, tá? E eu quero chamar a sua atenção para isso, que eu sei assim, ó. Você vai olhar a alternativa A, ô terror, eu também consigo entender aí um valor de causa e efeito. Ele só conseguiu observar o cenário porque ele chegou perto da casa. Mas está forçando demais a barra, né? Ele poderia também ter visto isso distante, poderia ter observado a casa um pouco mais distante. Pô. Então eu entendo uma relação de sequência, né? E a gente tem que eliminar alternativas aqui. Então ele chegou primeiro próximo à casa para depois ele observar o cenário. Ah, terror, eu também entendo que o bandido usou o alicate e cortou o cabelo. Ele só cortou o cadeado, ele só cortou o cadeado porque ele estava usando um alicate. Está forçando a barra. Né? Porque aqui, ó, o bandido usou o alicate. Então ele pegou o alicate e, por conseguinte, né, na sequência, ele cortou o cadeado. Ah, sim. Agora, olha aqui. A polícia militar chegou e o bandido ficou com medo. Eu quero demonstrar aqui que primeiro a polícia chegou e depois, por um outro motivo, o bandido ficou com medo? Não, cara. Não. Aqui é uma relação de causa e efeito direta. O bandido só ficou com medo porque a polícia militar chegou, pô. Concorda comigo? É a relação de causa e efeito. Primeiro, a polícia chegou, porque a causa é a anterioridade mesmo. Por isso que a gente pode, de vez em quando, às vezes a gente pode ficar na dúvida se é sequência ou é causa. É só você observar. Por que o bandido ficou com medo? Pergunte para a consequência aqui, ó. Vem cá, por que o bandido ficou com medo? Porque isso daqui, ó, é efeito. Por que o bandido ficou com medo, terror? Ah, rapaz, porque a polícia chegou. Fica ou não fica bem claro pra gente esta relação de causa e efeito aqui? Mas fica muito claro pra gente, concorda comigo? E fica muito claro pra gente. Por isso, nós notamos aqui a relação de causa e efeito. Causa a polícia militar chegar e efeito o bandido ficar com medo. Alternativa C. Olha só a próxima. O meliante foi preso, ele foi preso e depois encaminhado para a delegacia. Após isso, foi encaminhado para a delegacia. Opa, sequência. Legal. Os assaltos e furtos são comuns nas grandes cidades. Simples enumeração. O que são comuns? Os assaltos e os furtos, tá? Ambos. Então aqui é simplesmente uma enumeração, uma inclusão. Beleza? Por isso a alternativa C é a correta. É natural, eu sei, você de repente na alternativa A, você entendeu a C na relação de causa e efeito, você entendeu, ok. Mas você ficou na dúvida, mas a alternativa A também não daria uma causa e efeito? Também não seria o caso e tal? E eu quero que você compare. A polícia militar chegou e por conta disso é que o bandido ficou com medo. Antes ele não estava com medo. Ah, terror, mas aí eu também tenho o seguinte, olha, o bandido usou o alicate e cortou o cadeado. Ele só cortou o cadeado porque ele usou o alicate. Poderia ter usado outra coisa também. Mas ele usou o alicate. Então a relação que a gente percebe aqui é que o bandido usou o alicate, depois cortou o cadeado. O meio utilizado para cortar o cadeado é usar o alicate. É o alicate. Beleza? O ladrão chegou perto, então olha só, ele primeiro se aproximou, depois ele foi observar a alternativa A. Por isso a ideia de sequência nas alternativas A e B também, tá? Aí a alternativa C realmente é a que a gente tem que marcar.